É, gata, você piscou e o primeiro trimestre do ano já acabou. Vocês estão sabendo lidar com isso? Porque eu ainda não estou sabendo lidar com essa situação. Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar aqui, fazer uma troca sobre as minhas melhores leituras do primeiro trimestre desse ano. Eu comecei o ano aí com algumas leituras bem legais, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês aqueles que mais me marcaram, sabe? Não necessariamente são aqueles livros que eu dei uma nota mais alta. E isso é muito louco e eu preciso explicar. O que acontece, gente? Em alguns casos, alguns livros, eles, assim, em questão de história, em questão de construção, em questão de personagens, eles não são 5 estrelas. Eles têm as suas falhas. Mas, por outro lado, eles ao mesmo tempo funcionam comigo de uma forma diferente. Mas ao mesmo tempo, né, embora esses livros não sejam, né, 5 estrelas em todos os aspectos, eles, em alguns casos, funcionam comigo, conversam comigo e, enfim, me deixam às vezes obcecada pela história, me deixa, sabe, falando sobre esse livro em diferentes ocasiões. Então a gente vai falar hoje sobre livros que foram assim, sabe, que me marcaram nesse primeiro trimestre do ano, não necessariamente os livros mais perfeitos, mais, sabe, sem defeitos que existem. Antes de a gente começar a conversar sobre esses livros, eu só quero te lembrar para você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação aqui do meu trabalho. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito, ativa o sininho para você receber as próximas novidades aqui do canal. Toda semana sai bastante conteúdo aqui no canal relacionado a livros. E aproveita também para me seguir nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo no box de informações. Bom, gente, foi até bom eu fazer essa introdução explicando, né, qual foi o meu critério para trazer essa lista aqui para vocês, porque o primeiro livro que eu vou mencionar é justamente o primeiro livro que eu li, né, em 2023. Não é um livro perfeito, ele foi uma leitura, foi a primeira leitura coletiva lá do Clube do Catarse, que é o Greenwich Park. Aqui a gente tem um thriller doméstico. Ele foi tipo um ganchinho que me pegou desde o começo da história, me deixou presa naquela leitura, naquela narrativa, na forma como a autora tenta construir essa história intercalando presente e passado, e a forma como ela apresenta essa trama, que pra mim foi muito legal, porque não é uma trama absurdamente intrigante, vamos dizer assim, mas a forma como ela trabalha tudo que ela tá desenvolvendo ali, foi me deixando presa desde o começo. E foi um livro que eu li muito rápido, ele tem 500 páginas, eu acho, ele é um livro bem grande, e eu li em 2 dias, porque eu não conseguia largar o livro, entendeu? Como eu falei, é um thriller doméstico em que a gente vai ter uma protagonista, a Ellen. Ela é muito solitária, embora ela seja casada e tenha ali, né, irmão, cunhado e tal. Ela é muito solitária e ela tá grávida. Ao longo da leitura a gente também vai entender que a cunhada dela também tá grávida. Elas estão praticamente com o mesmo tempo, ou quase o mesmo tempo ali de gravidez. E a história começa a ficar mais estranha quando uma outra mulher chamada Rachel vai entrar na vida dela. E é uma mulher muito excêntrica, muito esquisita. É uma mulher que ela vai conhecer na escola ali pra novos pais, pra novas mães, enfim. Aqueles cursos que as pessoas fazem, né, quando estão esperando o primeiro filho. Ela vai conhecer a Rachel lá e a Rachel vai se aproximar muito da Ellen, e a gente percebe desde o começo que é uma aproximação forçada, então a gente fica a história toda tentando entender por que a Rachel tá querendo tanto se aproximar da Ellen, qual que é o real motivo de a Rachel tá tão próxima, sabe, tá se aproximando tanto, e como que ela conhece coisas sobre a vida da Ellen que a Ellen não compartilhou antes. Então é aquele tipo de livro que a gente não tem coisas muito grandiosas acontecendo ao longo da trama, mas a gente tem uma trama muito intrigante no sentido de a gente ficar se questionando, sabe, qual que é dessa mulher, e ao longo da leitura a gente vai vendo ali que a história vai crescendo pra outras coisas que estão relacionadas ao passado da Ellen e relacionado também com as pessoas do entorno dela. Esse foi um livro bem legal, que eu gostei bastante de ter lido, embora sim eu tenha visto ali, né, percebido ao longo da leitura algumas falhas, né, de construção de história e tal, coisas que pra mim não fizeram o livro ser perfeito, mas foi um livro que me marcou muito por esse sentido de eu ficar presa na leitura, não conseguir largar por nada, tanto é que eu, de fato, li ele em 2 dias, e foi um livro que gerou bastante discussão lá no grupinho do Catarse. Então pra mim esse livro já entrega o que um thriller precisa ter pra que eu ache um thriller bom, que é me prender, me deixar intrigada, me deixar curiosa e não me deixar querer largar o livro, sabe? Então eu acho que eu já comecei o ano bem com esse livro. Daí eu vou falar de Carrie Soto Está de Volta, de Taylor Jenkins Reid, esse livro polêmico que ano passado foi publicado, veio aqui pro Brasil e trouxe muita controvérsia, né, dividiu muitas opiniões, muita gente ama, muita gente odeia. É um livro que já foi amplamente, né, recomendado, falado nas redes sociais sobre livros. Por mim, inclusive, nos últimos meses, eu comentei bastante aqui no canal, comentei também lá no Instagram, então não vou ficar batendo muito na tecla, né, sobre o que se trata esse livro. Acho que a maioria das pessoas já sabem que aqui a gente tem uma protagonista que é a Carrie Soto, que é uma tenista, que tem o seu recorde mundial ameaçado por uma outra profissional, e é nesse momento, né, quando ela percebe que o recorde dela tá pra ser perdido, que ela resolve que ela vai sair da aposentadoria dela aos 37 anos, se eu me lembro bem, é essa idade que ela tem, quando ela decide que ela vai voltar pras quadras pra treinar
disputar e impedir que essa competidora ali consiga quebrar o recorde dela. Então o livro todo vai ser com foco nisso, mas a gente tem muito também da personalidade da Carrie Soto sendo trabalhada aqui, muitas das coisas que ela viveu ali ao longo da vida, né, com seu pai, que foi seu treinador durante boa parte da história. Foi um livro muito gostoso de ler, foi outro que eu não consegui largar. Como todos os outros livros da Taylor Jenkins Reid, eu senti como se eu estivesse ali presente, eu senti como se eu tivesse, sabe, assistindo essas partidas, e eu não ligo nem um pouco pra tênis, mas eu fiquei presa na leitura, eu gostei bastante da história e, enfim, né, recomendei já bastante ela também e acabei ficando do lado da galera aí que gostou do livro, então pra mim funcionou super e eu gostei bastante. Mais um suspense que entrou aí pros melhores do ano, acho que foi a minha primeira leitura 5 estrelas desse ano, foi Os Ausentes, de Hayley Beck. Eu fiz aqui pro canal um desafio em que eu me desafiei a ir a uma livraria, comprar 2 livros que eu nunca tinha ouvido falar na vida, ler e compartilhar com vocês o que foi que eu achei. Esse aqui foi um dos livros que eu acabei comprando aí sem conhecer, eu nunca tinha ouvido falar desse livro e eu fiquei muito surpresa com essa leitura. Foi outro thriller que me prendeu do início ao fim, mais um livro que eu li ali em pouco mais de um dia, porque é um livro curtinho, não é um livro tão longo assim e eu não conseguia largar. Aqui a gente tem uma história muito intrigante desde o começo, em que a gente vai conhecer a Audra, que é uma mulher que tá abandonando o marido abusivo. Ela colocou os 2 filhos num carro e tá indo embora pra ficar na casa de uma amiga na Califórnia, só que durante essa viagem ela acaba sendo parada pela polícia em uma cidadezinha pequena ali do trajeto que ela tá fazendo, e o xerife dessa cidadezinha vai acabar arrumando um jeito de enquadrar a Audra, levar ela pra delegacia, e nesse meio tempo ali, enquanto ela tá, né, resolvendo a sua questão com a polícia, ela vai precisar deixar os filhos dela em um outro lugar, porque os filhos não podem ficar com ela na delegacia. Então esse xerife vai ligar pra uma delegada, pra essa delegada levar as crianças pra um lugar seguro. Só que chegando lá na delegacia, a Audra vai perguntar pra ele, né, tá, pra onde vocês levaram meus filhos? E daí ele pergunta pra ela, que filhos? E a história já começa assim, com a nossa protagonista se vendo sem os filhos, sem saber onde os filhos estão e sem poder confiar na pessoa de autoridade que deveria estar ali pra protegê-la, mas que na verdade tá criando toda uma narrativa pra fazer ela parecer a culpada do desaparecimento das crianças. Esse é um livro que a cada novo capítulo surge um novo acontecimento que faz a história ficar ainda mais intrigante, mais instigante. Tem uma série de gatilhos que eu acho que é importante você dar uma procurada aí antes de fazer a leitura, caso você tenha interesse, né, em conhecer essa história, mas pra mim foi 5 estrelas, porque eu não consegui largar esse livro. Eu achei todas as reviravoltas muito legais, muito alucinantes, e pra mim parecia um filme na minha cabeça, sabe? Um não ficção que me marcou muito aí esse começo de ano, já tem um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal, então não vou me estender muito, mesmo porque esse vídeo que eu fiz já tá extenso o suficiente. Não aguento mais, não aguentar mais, da Anne Helen Peterson. Esse livro vai falar um pouco sobre como nós nos tornamos a geração do burnout. A autora vai destrinchar aqui todos os pormenores que fizeram com que os millennials se tornassem, então, essa geração que tá querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo e não consegue dar conta de nada. E todos os fatores que influenciam, né, a nossa vida contemporânea para que a gente tenha burnout. Na verdade, que cada vez mais casos de burnout sejam vividos por diferentes pessoas ao longo do mundo todo. Aqui ela vai fazer recortes também de raça, de classe social. Enfim, é uma leitura muito interessante para quem tem, né, curiosidade sobre o assunto. Eu comentei melhor sobre o livro no vídeo em que eu falei, né, mais detalhadamente sobre os capítulos e tudo mais. Tem quase 1 hora de vídeo, então você vai praticamente conhecer esse livro através desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas ainda assim eu recomendo bastante a leitura. Foi um livro que eu marquei muito, porque tem muita coisa que fez realmente eu ficar refletindo não só a respeito da minha vida, mas a respeito de entender realmente como que a gente chegou nesse ponto, sabe? Porque a autora faz, inclusive, umas voltas no tempo, assim, pra explicar como que a gente chegou no momento que a gente tá agora. Então, recomendo muito esse livro aqui também. Agora, um livro que é perfeito pra quem tá na ressaca literária, que é uma coisa leve, divertida, pra dar risada, pra, sabe, se distrair e devorar a leitura, é O Marketing do Amor, do Renato Rito. Já comentei sobre esse livro aqui no canal nas últimas semanas, aí eu li ele agora em março, e foi um livro muito gostoso. Embora ele seja grande, não se assustem, porque ele tem toda uma narrativa em mensagens, né, formato de mensagem, e-mail, transcrição de reunião, post no Instagram. Então, assim, é um livro bem rapidinho de se ler mesmo, porque ele é escrito nesse formato mais dinâmico. Aqui a gente tem a história do Thiago, que é o nosso protagonista. Ele é diretor de arte em uma agência de marketing, e a empresa dele vai acabar sendo comprada por uma empresa maior, né, uma empresa gringa que tá vindo aqui pro Brasil pra fazer essa fusão entre as empresas. E daí ele vai acabar descobrindo que um carinha que ele teve um rolo
numa festa aí, uns tempos atrás, na verdade agora é o seu novo chefe. Só que rolou uma química, né, com esse cara e eles ficaram, né, interessados um no outro, mas agora, né, com essa fusão das empresas, eles não podem ficar juntos porque existe um código, né, de conduta que impede que os funcionários se relacionem. Então a gente vai ver a história crescer a partir daí, mas o autor também vai trabalhar aqui outras temáticas muito interessantes como gordofobia no ambiente de trabalho e outras temáticas, além de ser uma leitura também muito divertida, porque aqui a gente tem situações muito cômicas do cotidiano em que você consegue claramente se identificar. Talvez não você como protagonista, mas de saber que essas histórias acontecem, sabe? Esse tipo de coisa acontece com pessoas do seu entorno. Então é um livro bem legal, muito gostoso, muito divertido. Recomendo bastante a leitura também. Caso você, enfim, esteja numa vibe querendo algo mais leve, esse livro aqui é perfeito. Uma das grandes surpresas de março também foi Mesa para Um, da Beth O'Leary. Eu fiz um vlog de leitura desse livro aqui pro canal, sem spoiler, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas esse livro me pegou muito, não vou dizer de surpresa, assim, tá, vai, de surpresa, porque eu não tava esperando gostar tanto dele, porque a minha experiência com o livro anterior da autora não foi tão positiva assim. Mas eu tava muito curiosa por essa leitura e aqui eu descobri uma leitura muito surpreendente, escrita, né, construída de uma forma muito inovadora. Ele é um livro que vai ter ali uma revelação, né, um plot twist bem legal pro final da história, então se você gosta de se surpreender com livros, esse aqui também é uma boa recomendação. Mas aqui, basicamente, a gente vai ter um romance com foco em 3 mulheres, 3 personagens diferentes, que não têm nenhuma relação uma com a outra a princípio, mas que vão se conectar por um acontecimento. No caso, todas essas 3 mulheres receberam um bolo no Dia dos Namorados do mesmo cara, né? Ele não apareceu no encontro que ele marcou com elas pro Dia dos Namorados. E a partir daí a história vai crescendo, no mesmo passo que a gente vai tentando descobrir o que aconteceu, né? Por que esse cara não apareceu, a gente também vai tentando decifrar como que ele tá mantendo esses relacionamentos ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo todas essas mulheres, a gente vai conhecendo mais sobre quem é esse cara, e as coisas, com o passar da leitura, não vão fazendo sentido, até que tudo faz sentido porque as peças vão se encaixar no final do livro, e você vai conseguir entender tudo o que aconteceu, além de se surpreender não só com esse plot twist, como também ter uma surpresa de entender que toda a perspectiva, né, todas as suas impressões que você teve sobre cada uma dessas personagens, inclusive as personagens secundárias da história, vão ser totalmente diferentes. Você começa com um tipo de pensamento e você termina com outro. É muito legal. Eu, quando percebi, né, como as minhas opiniões estavam mudando com o passar da leitura, eu fui ficando cada vez mais chocada. Eu gostei muito desse livro, ele ainda tá ali brigando pelo meu número 1, né, o meu favorito da autora. Eu não sei ainda exatamente se eu vou deixar ele ou se eu vou deixar a troca, mas eu gostei muito desse livro e eu recomendo bastante pra vocês. Então, se você ainda não leu, se você tá com medo, se você não sabe se, né, ler ou não, dá uma chance, começa a ler, que eu acho que você não vai se arrepender. Bom, galera, esse era o vídeo de hoje. Esses são os principais destaques pra mim no que diz respeito a leituras que mais mexeram comigo, que mais conversaram comigo, que eu mais fiquei, sabe, presa, vidrada na história e que eu não conseguia largar. Então foram os livros que, de fato, se destacaram pra mim nesse primeiro trimestre do ano. Agora eu quero saber de você qual foi o livro que mais se destacou, ou quais foram, né, os livros que mais se destacaram pra você nesse primeiro trimestre. Comenta aqui que eu adoro pegar recomendação de livros com vocês, ainda mais de livros que deram certo, né, que funcionaram. Então eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.